Vou falar nessa manhã um pouco sobre o verdadeiro arrependimento. Tá? Quero compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Porque o que a gente entende que o que está precisando acontecer na Terra nesses dias é arrependimento. Porque o arrependimento ele gera vida. Arrependimento é o segredo do sucesso da vida do ser humano. O arrependimento é que faz com que as pessoas vivam. Se as pessoas não se arrependem, elas não vivem, elas ficam presas para o resto da vida. E quando fala arrependimento, nós estamos falando a nível homem e Deus. Tá? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Já abri. No livro do profeta Joel, profeta menor. Profeta Joel, no capítulo 2, nós vamos ler apenas o versículo 13. Eu sei que tem um contexto, sabemos que tem um contexto aqui, contexto, mas esse versículo 13 nos fala de arrependimento genuíno. E eu quero falar do verdadeiro arrependimento, porque muitas das vezes nós não entendemos o que verdadeiramente é um arrependimento. Tá? Joel fica depois de Oséias. Tem Daniel, Oséias, Joel. Tá? É o profeta menor. Menor por quê? Porque ele escreveu menos que os outros, né, irmãos? Ele escreveu menos que os outros. Rasgai vosso coração e não as vossas roupas. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque glorioso e misericordioso Ele é. Sendo tardio em se irar e compassivo, sendo benevolente com aquele que foi atingido pela maldade. Vamos orar. Pai, bendizemos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, nome que é sobre todo nome. Queremos assim, Senhor, nessa manhã, dizer que Te amamos, dizer que o nosso coração está nas Tuas mãos, a nossa vida está nas Tuas mãos. Eu quero assim apresentar cada irmão aqui presente, aqueles que vão estar, ó Deus, assistindo, ó Deus, ouvindo essa palavra, que o Senhor venha estar assim falando a cada coração, de uma maneira especial, e que a palavra encontre uma terra fértil, assim como uma semente encontra uma terra boa e produz. Que essa palavra também venha encontrar um coração voltado para Ti e venha gerar vida, para a glória e honra do Teu nome. Nós Te agradecemos, Jesus. Amém. Esse versículo, ele nos mostra algo que era muito comum no Primeiro Testamento, que era as pessoas rasgarem as suas roupas em um momento de humilhação, em um momento de arrependimento, quando elas reconheciam que elas precisavam se arrepender, quando elas reconheciam que elas precisavam se humilhar ao extremo, elas rasgavam as suas roupas. Isso aconteceu com Jacó, né, com a angústia de ter perdido o seu filho. Isso aconteceu com o Jó, com a angústia também de ter perdido os seus filhos. E aconteceu com outras e outras pessoas na Bíblia, que elas rasgavam as suas vestes. Era um sinal de arrependimento. Era um sinal que elas estavam se humilhando. Então, quando
elas vestiam um pano de saco, quando elas jogavam cinza no corpo, ou seja, era uma forma de se humilhar. Então as pessoas viam, era percebível. Hoje em dia, as coisas mudaram, pessoal. Hoje em dia, a gente observa que Jesus também alertava sobre isso, sobre a humilhação ser vista, o arrependimento ser visto. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele alertava também ao arrependimento, como era importante o arrependimento. Tá? Mas eu vou ler, antes de irmos ao Evangelho de Mateus, que é o Evangelho atual, nós vamos lá no livro do profeta Ezequiel. Vamos voltar só um pouquinho aí na Bíblia. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. A partir do versículo 26. O que é arrependimento para você? O que é arrependimento? Você tem parado para entender o que é arrependimento genuíno? Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 26. A partir do versículo 26. Quando o justo se desvia da justiça e pratica más ações e morre por causa delas, então ele morrerá por causa das suas más ações que praticou. Versículo 27. E quando o ímpio se desvia das suas más ações que cometeu e age com retidão e justiça, então ele conservará viva a sua alma. Eu costumo dizer, olha para mim, eu costumo dizer que servir a Deus é uma questão de sobrevivência. Só sobrevive quem serve a Deus. Quem entende Deus como Criador de todas as coisas. Aquelas pessoas que não entendem Deus como Criador, aquelas pessoas que não têm Deus como Criador, aquelas pessoas que não temem a Deus, elas estão mortas. Por que elas estão mortas? Porque elas não vivem segundo o Espírito. Elas vivem segundo a carne. Gálatas, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala sobre isso. Fala do fruto do Espírito e das obras da carne. Então, por que que alguém que não tem aliança com Deus está morto? Por que que alguém que não vive no Espírito está morto? Ô pastor, mas o que é viver no Espírito? Viver no Espírito é o que está lá em Gálatas, capítulo 5, não é isso? A partir do versículo 16. Andar no Espírito ou viver no Espírito é não viver segundo a vontade humana. Andar no Espírito é andar segundo a orientação de Deus, a orientação divina, andar segundo a palavra. Então, alguém que anda segundo a palavra, ele está vivo. Mas alguém que anda segundo a carne, ele está morto. A Bíblia também nos fala isso lá em Apocalipse. Quando Deus fala para as igrejas da Ásia. E ele fala, olha, você pensa que você está vestida ou vestido, mas você está nu. Você pensa que você está enxergando, mas você está cego. Você pensa que você é rico, mas você é pobre. É uma questão, é uma lógica espiritual.
E o interessante é que quando as pessoas elas têm uma visão espiritual, elas conseguem ver o natural e o espiritual. Mas quando as pessoas não vivem no espiritual, elas vivem só na carne, no corpo, aí elas não conseguem ver o espiritual, elas só conseguem ver o físico. Porque quem vive no espiritual e crê em Deus, é como diz a palavra do Senhor, através da fé, através da esperança. Você não vê uma porta ali, mas você olha e diz, tem uma porta ali. Amém? Quem anda pela fé, vê uma porta onde não tem porta. Por quê? Porque Deus abre porta onde não tem porta. Amém, irmãos? Vocês podem dar amém, aleluia, né? Nós estamos gravando, mas fica livre para isso. Então Deus abre porta onde não tem porta, onde não é visível. Só que só vê uma porta no invisível quem anda no espírito. Quem anda na carne vai dizendo, não existe, está doido. Quem anda no espírito crê que alguém que está morto há não sei quantos dias pode ressuscitar. Quem não anda no espírito não vê. Não, morreu já era, está doido? Morreu, acabou. Quem anda no espírito entende que alguém morreu, ele só passou da vida para a vida ou para a morte. Porque ele ou vai viver eternamente no abismo, ou ele vai ter morte eterna, ou ele vai ter vida eterna. Porque a Bíblia diz que aqueles que creem em Deus, ainda que eles estejam mortos, ainda que esteja morto, viverá. Entende? Então, Deus é maravilhoso. Mas qual a importância do arrependimento? Aqui, o versículo 26, ele falou daqueles que têm conhecimento. Versículo 26, quando o justo se desvia da sua justiça e pratica más ações, o que acontece? E morre por causa delas, então ele morrerá por causa das suas más ações que praticou. Alguém que tem conhecimento. Nós precisamos orar por essa nação, pela igreja, porque nós entendemos que as pessoas elas têm brincado com o pecado, elas têm brincado com Deus. Desde o crente, desde o membro ao alto escalão, está brincando com o evangelho, está brincando com Deus. E precisamos nos arrepender. A igreja, de um modo geral, de membro a congregado, a pastor, a apóstolo, a bispo, precisa botar o joelho no chão e se arrepender das suas iniquidades. Todos. Porque as pessoas têm brincado com Deus. Elas pensam que Deus é menino. E a Bíblia diz que Deus não é criança. O versículo 27 diz, e quando o ímpio se desvia das suas más ações que cometeu, e age com retidão e justiça, então ele conservará a sua alma, a sua vida. Ele não morre. Tem momento que nós precisamos entender quando Deus está falando de morte espiritual e de morte física. Tá? Aqui ele está falando de morte espiritual. Tá? Ou morte física também. Eu só quero que vocês entendam isso. Que o servo de Deus, ele pode morrer espiritualmente. E pode morrer fisicamente também por causa do pecado dele. Porque por causa do pecado, alguém morre as duas mortes. A física e a espiritual. Mas por causa do arrependimento, como diz o versículo 7,
ele também vive fisicamente e espiritualmente. Não é isso que diz aí no versículo 7? E quando o ímpio se desvia das suas más ações que cometeu e age com retidão e justiça, então ele conservará viva a sua alma. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Morte física e morte espiritual. Ok, irmãos? Eu vou dar uma adiantada, tá? Então, quando acontece o arrependimento genuíno? Quando é que acontece o arrependimento genuíno na vida de uma pessoa? Aí nós vamos lá no Evangelho segundo o que Lucas escreveu, capítulo 15, perdão. Capítulo 15. No versículo 16. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 16. E ele desejava fartar-se das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse, aqui vem o arrependimento: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Eu me levantarei e irei até o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se e foi até o seu pai. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, põe um anel em seu dedo, põe um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Esse texto nós vemos aqui o que é arrependimento. Um pouquinho do que é arrependimento. Sabemos que o verdadeiro arrependimento é abandonar o pecado, é abandonar as más práticas. E aqui é um exemplo de abandonar a vida miserável que ele estava levando, o filho pródigo, e retornar para o seu pai. Porque enquanto ele desfrutava de tudo de bom que ele tinha, ele não lembrava do seu pai. Mas quando a fome apertou, quando o negócio apertou, quando veio o problema, quando veio a dificuldade, quando veio a falta de dinheiro, quando veio a enfermidade, quando veio a tribulação, quando veio o problema do casamento, quando veio o problema com os filhos, quando veio Aí, caiu na real. Deus, vou voltar para o meu pai. Porque ele tem tudo isso, tem a solução para tudo isso. Então tem algumas pessoas que não são inteligentes, que elas abandonam o Senhor, só porque estão de barriga cheia. Só porque está tudo bem. Só porque tem tudo o que precisa. Só porque não tem falta de nada e abandona o Senhor. Estou falando de alguém que tem conhecimento de Deus. Então, quando é que acontece o verdadeiro, o genuíno arrependimento? Quando é que isso acontece? Quando é que acontece?
É quando as pessoas entendem que elas precisam ir para Deus nas pressas. Quando elas entendem que não tem outra saída para elas. Quando elas entendem que elas estão perdendo tempo. Esse é o momento de correr para Deus. Esse é o momento de você correr para o Senhor. Eu estou falando para pessoas que servem a Deus, estou falando para pessoas que não servem a Deus. Estou falando para alguém que tem aliança com Deus e para alguém que não tem aliança com Deus. Que é a prova dos dois versículos 26 e 27 do capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel, que lemos agora há pouco. Fala para alguém que serve e alguém que serve a Deus e deixou de servir, alguém que não servia a Deus e começou a servir. São os dois versículos. E essa mensagem, nesse momento, Deus quer passar para você isso. Você que serve a Deus. O arrependimento, ele precisa ser verdadeiro, precisa ser genuíno. Não pode ter o fingimento, tá? Então, qual o resultado do genuíno arrependimento, pessoal? Qual é o resultado? É fruto. Fruto. Você precisa observar quais são os frutos que você produz. Porque existem pessoas que elas dizem que servem a Deus, mas elas são um terror. Elas são problemáticas. As suas obras são más. Elas deixam mau exemplo. Existem pessoas que dizem que servem a Deus, mas elas são um problema no meio que elas vivem. Elas são um problema na família. Ela é um problema na família. Ela é um problema na empresa. Ela é um problema na faculdade. Ela é um problema no colégio. Ela é um problema na rua que ela mora. Você conhece alguém? Você consegue identificar alguém assim? Ela consegue causar problema em todos os locais que ela for. Ela consegue causar um problema. Se não for ela diretamente, ela coloca alguém. São pessoas problemáticas. Isso é fruto. É fruto. E é por isso que a Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. E a Bíblia também nos diz que nós precisamos produzir frutos de justiça. O que é fruto de justiça? É aquilo que agrada a Deus, é aquilo que glorifica a Deus. Tá? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, no versículo 15. Evangelho segundo Mateus 7, 15. Do versículo 15 ao versículo 19, ele cita: pelo fruto os conhecereis, porque ele está falando do falso profeta. Nós nunca vivemos diante de tantos falsos profetas. Porque quem é falso profeta? É o pastor fulano de tal, o apóstolo fulano de tal, o missionário? Não. Falsos profetas são aqueles que falam mentira. São aqueles que profetizam mentira. São aqueles que interpretam a palavra de Deus por benefício próprio. Eles usam a palavra para se autopromover. São falsos profetas que se escondem por trás do evangelho. Ele vai com o evangelho na frente. Ele vai com o evangelho na frente, mas o intuito dele é se aparecer. Não é o evangelho. Sendo que a Bíblia nos diz que nós precisamos descer para que Cristo apareça. Como diz aquela canção, que ele cresça e que eu diminua. E tem pessoas que não conseguem, até cantam essa música, mas não conseguem entender. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15. Cuidado com os falsos profetas que vêm até vocês disfarçados de ovelhas, mas interiormente eles são
lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, se lhe colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá fruto ou bom fruto é cortada e lançada no fogo. Versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Então, não tem como esconder. Se você, meu irmão, que está aqui, você produz bons frutos, as pessoas vão ver bons frutos, bom testemunho. As pessoas vão dizer, é crente mesmo. Mas se você não produz bom fruto, se nós não produzimos bom fruto, as pessoas vão dizer, crente? Esse aí é temente a Deus? Nunca. Esse aí é crentino. É isso que as pessoas vão dizer. Então, o testemunho, o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele gera fruto. E o principal fruto é de arrependimento. O principal fruto é vida. As pessoas, a Bíblia diz, olha, se você roubava, não roube mais. Se você matava, não mate mais. Se você... E eu poderia citar aqui muita coisa. Se vivia torto, não vai continuar com a vida torta. Precisa se consertar. E creio que esse é um bom tempo, para essa geração atual se curvar diante do Senhor como trigo. Porque o joio, ele não se curva. E se identifica o joio no meio do trigo, porque o trigo, quando ele amadurece, ele se curva. O joio não. Ele fica lá. Então ele é visto de longe. Então chegou o tempo. A Bíblia diz que nós estamos vivendo os últimos dias. Isso nós não temos dúvida. Os últimos dias. E todas essas coisas estariam acontecendo. Tudo que não presta estaria acontecendo nos últimos dias. É o tempo que nós estamos vivendo. O que o apóstolo Paulo falava naquele tempo para Timóteo, olha Timóteo, vai chegar tempo difícil de se viver. Dias difíceis, dias trabalhosos, dias tenebrosos. Nós estamos vivendo isso agora, em que o homem será amante de si mesmo. O homem não está nem aí. E estamos vivendo isso. Então, chegou o tempo da igreja se levantar com o genuíno arrependimento. O genuíno, o real arrependimento. O verdadeiro arrependimento. Quebrantamento. Eu quero que você abra comigo para nós orarmos no livro de Tiago. É logo depois da carta aos Hebreus. Tiago, no capítulo 4. A partir do versículo 7. Ou a partir do versículo 6. Mas ele concede graça maior. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, submetei-vos a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Aproximai-vos a Deus, e ele se aproximará de vós. Purificai as mãos, pecadores, e limpai o coração, vós que sois excitante ou de ânimo dobre, né? Afligi-vos e lamentai, e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Nunca foi se usado tanto esses versículos, segundo as Crônicas 7:14, nunca foi usado como está sendo usado esses dias. Porque o que o homem precisa é se arrepender de verdade, é se humilhar de verdade. Então, quais são os teus frutos? O que é que você tem produzido? Aconteceu no seu coração o genuíno arrependimento? Porque o genuíno arrependimento gera temor. Genuíno arrependimento gera temor. Sabe qual é o papel do temor? O temor, ele trabalha em nós dizendo, não faz isso que é errado. E aí você não faz porque é errado. O temor, ele atua em nós dizendo, não vai por esse caminho porque isso não agrada a Deus. Não se comporte assim, porque isso não agrada a Deus. Lembrando que muita coisa que desagrada as pessoas, que desagrada os nossos filhos, que desagrada os nossos pais, que desagrada as esposas, os esposos, também desagrada a Deus. Muito do comportamento que nós temos em família também desagrada muito a Deus. Então nós também precisamos rever isso. Precisamos também ter cuidado. Muita coisa que é falta de educação também é pecado. Muita coisa que é falta de ética também é pecado. Também é iniquidade. Isso também conta, porque todas as vezes que a gente faz alguém pecar, a gente também peca. Então lembre disso. Por que é que a Bíblia diz para os pais não causar ira aos vossos filhos? Para o pai não pensar que só ele tem razão. Não estou defendendo o erro de filho não, tá? Estou falando aqui de pai agir com o filho com lógica, com retidão, com educação, com santidade. Por que é que Deus diz que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Porque ele deve amar de verdade e morrer por ela. De verdade. Por que é que Deus diz que a mulher deve obedecer ao marido? Mas primeiro ele fala que é para o homem amar a esposa. Obedecer ao marido como ela obedece a Deus. Obedeça também ao seu esposo. Deus dá a direção para todo mundo. Deus dá o comando direto para todo mundo. Deus diz para o homem, para a mulher obedecer ao marido, mas ela só obedece se ela se sente amada. Se ela não se sente amada, ela não obedece. Ou obedece por medo, ou não obedece. Terrível, né? Então, vamos olhar o nosso coração. Vamos olhar como é que está o nosso coração. Vamos prestar atenção no que a palavra de Deus diz. E vamos colocar em prática, porque Deus diz que Ele não quer ouvintes, Ele quer praticantes. Então essa é a palavra que eu quero deixar da parte de Deus para você. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.